Bom, então esse é um vídeo sobre a temática da infografia, né? Essa temática a gente vai fazer em dois vídeos, um mostrando exemplos, né, com algumas considerações teóricas e o outro mostrando ferramentas, tá? Queria destacar que esse material, em tese, ele não é meu, tá? Eu vou comentar algumas coisas, mas originalmente ele é do professor William Cordeiro, William Robson Cordeiro, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, né? Um amigo pesquisador, né, que tem se dedicado a essa temática da infografia, né? Esse material foi extraído da dissertação de mestrado dele. Hoje ele já tem doutorado, também tem uma tese ligada a esse tema, tá? E ele gentilmente nos cedeu esse material, tá? E a gente vai utilizar aqui como base desse vídeo e aí sim vamos comentar, vamos fazer algumas observações sobre isso, ok? Então nesse material ele traz alguns conceitos, né, do termo infografia, tá? Uma contribuição jornalística realizada com elementos icônicos e tipográficos que permite ou facilita a compreensão dos acontecimentos e acompanha ou substitui o texto informativo. Do Valério Sancho, que é um pesquisador também muito importante dessa temática, né? E o Alberto Cairo fala que o termo infografia, de origem anglo-saxônica, deriva de infográficos, né? Que por sua vez abrevia a expressão information graphics, né, gráficos de informação ou informativos. Então, esse é o conceito do Cairo, tá? Então, assim, o que a gente pode destacar disso aí, tá? É um material, né, que a gente vai inserir na produção jornalística, é um material que se utiliza, né, de ícones, de visualizações, de gráficos, né, de formas visuais, tá? E que tem uma finalidade de facilitar a compreensão, né, do que está se relatando, acompanhando ou até substituindo o texto informativo. A gente vai ver exemplos dessas duas situações, tá? Então, basicamente, é isso que eu queria destacar. Bom, aí ele fala da origem, né? Em relação à origem, uma coisa que a gente é importante destacar, né, é que às vezes as pessoas pensam que a infografia está relacionada necessariamente com a internet, com o ambiente digital, com o jornalismo de web, com web jornalismo. Mas na realidade não, porque você tem, né, e a gente vai mostrar alguns exemplos, né, vamos dizer assim, não vou dizer infográficos do jeito que a gente conhece hoje, tá? Mas registros de iniciativas muito próximas, né, da infografia com esses princípios, né, de simplificar, de ajudar a explicar, né, e bem antigos, né, como vocês vão ver, tá? Então a gente tem, por exemplo, essa imagem aqui do The Times, de 1806, né, um jornal impresso, onde, na verdade, aqui se trata de um assassinato, é uma matéria sobre um assassinato, onde a infografia, no caso, a planta da casa, mostra o percurso do assassino até o quarto da vítima, né, enfim, colocando algumas informações adicionais para facilitar o entendimento, tá? Aqui também, The Times 1875, né, aí um infográfico que, em tese, né, as referências do trabalho deles mostra como o primeiro infográfico publicado, né, no jornalismo impresso, no Daily Post de 1740, né? Isso é uma ilustração que mostra uma invasão, né? Uma invasão de um território, né? Então, para vocês verem como a gente não pode pensar em infografia necessariamente, né, com o ambiente digital, né? Ela não nasce no ambiente digital, ela nasce no jornalismo impresso há muito tempo, mas, claro, vai se aperfeiçoando e, como muitas outras coisas, no ambiente digital ganha, né, funcionalidades, perspectivas, né, possibilidades novas, tá? Então, aqui tem outros exemplos, né? 1723, né? Aí, claro, quando vocês... Aqui é um exemplo brasileiro, né, mais recente, tá? Aí já mostra um objetivo aqui mais claramente da infografia, né? Então, assim, esse gráfico, ele fala do crescimento, né, do transporte marítimo, né, no Brasil, dessa navegação brasileira, e ele faz uma analogia, né, do volume, né, desse movimento, né, dessa movimentação, com o tamanho do barco, né? Então, um barquinho menor, né, no primeiro período, não sei, quer dizer, no último período, quer dizer, em 1907, ele já mostra, né, um crescimento e enfim,
uma analogia entre volume e forma, né? Ou seja, entre o tamanho do barco e o tamanho do movimento, do crescimento dessa navegação. Quer dizer, isso aqui é uma característica importante, tá, da infografia, que é essa ajudar, né, a compreensão, né, de dados ou de situações específicas que o jornalismo deseja narrar. Outro momento assim que a gente precisa destacar nessa trajetória da infografia, né, foi a Guerra do Golfo, né, da década de 90, uma guerra onde a cobertura jornalística tinha muita dificuldade, pelo menos no início, né, do conflito, tinha muita dificuldade de chegar, né, então a gente só via, né, acho que talvez não seja da época de alguns, né, que estão assistindo o vídeo, mas nessa época o que a gente via na televisão, né, basicamente eram imagens dos caças fazendo bombardeio. Então parecia ser aquele jogo de videogame, né? Só mostrava-se o alvo, né, a explosão, mas você não tinha imagem de baixo, você não tinha imagem, né? Então nesse momento, né, a cobertura jornalística se utilizou muito da infografia para poder explicar o que estava acontecendo, né? Já que não tinha imagem do chão, né, dos conflitos, né? Então, esse é um ponto importante. Tá. O William, né, e outros autores definem, né, as fases da infografia, de certa forma, relacionadas aí sim já com até as fases um pouco do webjornalismo e tal, né? Uma primeira fase com esses gráficos, esses infográficos lineares, né, estáticos, né, com esses primeiros modelos, né, que foram aparecendo no impresso e depois também portados para a internet. Na segunda fase, a infografia já recebe elementos de multimedialidade, né? Enfim, já permitem algumas variações, né, em cima de dados, né? E por fim, na última fase, seria a infografia em base de dados, ou seja, com dados dinâmicos, né? Ou seja, que se atualiza em função das mudanças na base de dados a qual ela está conectada, né? Aí tem discussões e tal. Então, assim, mas o mais importante da infografia, né, a gente vê exemplos, né, da utilização. Por exemplo, né, no caso aqui ele está trazendo uma infografia de 98, tá, bem antiga, tá certo? Com um gráfico de barra, né, mas mostrando a evolução da dengue no Brasil, para vocês verem como a dengue, né, é um problema antigo no Brasil, né? Então são dados de 96 e 95, né, mostrando crescimento ou decrescimento da dengue, né, em alguns locais, em algumas regiões do Brasil, né? Então você vê que é um gráfico de barra, mas assim, com os elementos, né? Por que então não se chamaria apenas de gráfico? Porque é um gráfico de barra onde as barras estão separadas, montadas em cima do mapa do Brasil, tem o elemento do mosquito, né, destacado lá, que é o problema, e as barras com a série histórica 95, 96 mostrando crescimento ou decrescimento. É importante aqui também de novo ressaltar que uma das características da boa utilização da infografia é justamente isso, ela permitir uma apreensão imediata da situação de números que você quer ter. Ou seja, ao invés de você colocar uma planilha com números, né, onde as pessoas vão ter que olhar, perder tempo pensando, você coloca a infografia e assim, basta olhar, por exemplo, para essa infografia. Se eu perguntasse a qualquer um que está vendo esse vídeo, né, nesse período aí, onde o problema era maior, ou onde tinha o maior número de casos. Então, visualmente, você já identifica, né, o Nordeste com essa característica, tá? E também você consegue, por exemplo, ver, né, onde cresceu e onde diminuiu, né? Já que 95 é o azul, 96 é o vermelho. Então, no Nordeste cresceu, né? No Norte diminuiu, né? No Centro-Oeste também diminuiu, no Sudeste também diminuiu e no Sul cresceu. Então você consegue visualmente, rapidamente, né, extrair as principais informações daquele conjunto de dados, né, utilizando a infografia. E o último detalhe seria que o número, na realidade o número destacado aqui, que seria o aumento no estado da Bahia, 40,23, é uma outra coisa importante, né, na hora que você pensa em infografia. Quer dizer, você como o construtor da infografia, você resolve, decide, né, que dado você de repente gostaria de destacar. Como um jornalista, então, né, o jornalista destacou o maior aumento, né, o aumento mais importante, né, o extremo, né, os jornalistas, né, vão muito pelos extremos, né, não é às vezes não vão pela média. A média é referência, né, ela tem que ser citada como referência, mas normalmente o que atrai a atenção do jornalismo são, né,
os extremos. Então, aqui ele destacou numericamente o crescimento na Bahia, né, do número de casos notificados, né, e esse é um papel, por exemplo, na hora que você organiza a infografia, então você converte aquilo, parte daquilo, numa estrutura visual e, eventualmente, você resolve destacar alguma coisa, né, com texto ou numericamente, como ele fez aqui com o caso da Bahia. Tá? Aqui é um outro gráfico, um gráfico de pizza, né, como a gente chama, mas também acoplado à situação, a elementos visuais que se relacionam com a situação que ele tenta explicar, né, no caso mostrando vontade de mudar de lugar em áreas de São Paulo, né, com uma estratificação também por cor e por sexo, tá? Mas aí, de novo, ao invés de botar o gráfico de pizza simplificado, né, criam-se outros elementos, né, que vão atrair o olhar, que vão complementar a informação, né, e que vão trazer mais interesse para a pessoa que está lendo, né, para prestar atenção naqueles números. Esse é um papel também da infografia. Aqui um gráfico de linha, e os autores também chamam de gráfico de febre, tá? Né? Então um gráfico de linha normal, só que com um padrão, vamos dizer assim, tridimensional, e de novo, né, o trabalho do jornalista destacando os números que ele acha mais interessantes, né? Esse também é antigo, né? 98, avaliação do Fernando Henrique Cardoso na cidade de São Paulo. Então ele destaca, por exemplo, 83%, né, em relação ao plano real. Então esse também é um papel, né? Eu tenho o gráfico, tenho todas as informações, mas eu, como jornalista, do mesmo jeito que eu tiro uma manchete, né, que eu tiro uma chamada para destacar em determinada matéria, na infografia eu também faço essa espécie de chamada ou de destaque num número ou numa informação que eu acho que é mais relevante ou que pode atrair mais interesse, tá? Aqui gráficos bem comuns, né, por exemplo, período eleitoral, né, quando você mostra aí intenção de voto ou resultado, né, por região. E aqui gostaria de destacar uma outra característica, né, uma outra possibilidade da infografia, que é ela condensar dados, né, de uma forma muito eficiente, né? Então, assim, aqui você tem dados de todas as capitais brasileiras, tá? Com os números. Obviamente, se o leitor tem interesse em A ou B, né, em cidade A ou em cidade B, ele vai e olha o que ele quer, mas está tudo aqui de uma forma bastante organizada e muito sintética. Em tese, a gente está falando de uma página impressa, uma página de um jornal impresso, com uma quantidade de dados enorme, tá? Mas visualmente organizada e de fácil acesso, né? O cara procura a cidade, olha, né, tá linkado e acessa os dados que ele quer. Então, assim, esse é um bom exemplo de organização de dados, né, de arquitetura da informação, arquitetura de dados, utilizando a infografia para passar esses dados de uma forma mais interessante e, vamos dizer assim, de mais fácil apreensão para a pessoa interessada. Aqui uma forma um pouco diferente, chamada de diagrama descritivo, né? Então é uma forma mais usada, né, para explicar como determinadas coisas acontecem, aqui mostrando como quadrilhas atuam, né, no assalto a veículos e tal, né? Então, assim, eu tenho imagens, tenho um texto explicativo, junto a cada imagem tem um mapa, né, que mostra a área onde a quadrilha age, né? Né? Então, assim, vejam como a integração de elementos, né, mapa, desenhos, né, imagens, tá, e texto, né, como a infografia, né, ela se apropria desses elementos e cria um conjunto, né, também explicativo e tal, interessante. Aqui um diagrama de processo, tá? Quando eu também quero explicar alguma coisa, mas um processo é uma coisa mais formal, ou seja, uma sequência de passos já mais determinada, né? Então, no caso, como fazer as unhas, então então é uma sequência de passos já determinada, então diagrama de processo também interessante, tá? Aqui um diagrama arquitetônico, né, que também é muito utilizado pelo jornalismo quando ele não consegue, por exemplo, produzir imagens, né, para explicar o que ele quer explicar, não consegue ou porque não tem acesso, ou porque é difícil, ou porque, enfim, por algum motivo. Aqui, por exemplo, a gente tem um estádio, um problema, né? Então, assim, eu tenho uma composição, na realidade, entre imagens, né, reais, mas eu tenho uma sequência de desenhos que vão detalhar, explicar mais isso, tá? Então esse diagrama arquitetônico também ajuda muito, né? Às vezes em plantas, né? A gente vai ter um exemplo à frente também desse mesmo tipo. Aqui, lembrando que aquele conceito lá, quando a gente falou dos conceitos no início do vídeo, né? A gente falou que em alguns casos a infografia
complementa, em outros ela substitui, né, a matéria tradicional. Então, assim, nesses outros exemplos que eu citei antes, a todos eles estava acoplado uma matéria tradicional, com texto, com lead normal, e a infografia complementava, né, acrescentava mais informações. Essa modalidade aqui que a gente chama de reportagem visual, ela traz os textos, né, ela também se utiliza de textos, mas os textos já fazem parte da infografia. Então eu não tenho uma matéria externa, eu não tenho uma matéria a qual a infografia está conectada. A infografia é a própria matéria e os textos da matéria estão já dentro da infografia, né? Então algumas revistas, né, usam bastante esse formato, né, que eles chamam de reportagem visual. Aqui de novo gráfico de barras, né, enriquecido com a imagem dos candidatos ao fundo, né, esse é o detalhe, tá? Gráfico de pizza ou torta, né, também com um tratamento de 3D e alguns destaques, né, para direcionar a atenção. Aqui eu também gosto de citar esse exemplo, né, também antigo, né, são exemplos antigos, um gráfico de linha, mas observe que o gráfico trata de mortalidade infantil. Então observem a diferença, imaginem, né, se simplesmente você tivesse a publicação do gráfico, o gráfico tradicional com a linha, com os números, tá? E essa infografia com a figura do ursinho triste, né, sozinho, tá? Que de uma forma muito forte, na minha opinião, representa o drama, o problema da mortalidade infantil no Brasil. Então, assim, eu acho que a infografia, nesse caso, ela ganha uma força expressiva e observe, assim, com apenas um elemento, né? A figura do ursinho, quer dizer, não é uma coisa muito complexa, que exige um desenho, uma capacidade de design, coisa. Não, na realidade eu tenho um gráfico e um elemento que acrescenta a essas informações, né, um caráter humano, um caráter mais, enfim, do drama, né, relacionado ao problema que os dados estão demonstrando. Então acho que esse é um bom exemplo de como, né, apenas com a inserção de um elemento visual, né, eu consigo enriquecer da força, né, para os números e para os gráficos que eu estou mostrando. Aqui um exemplo também descritivo, né, de um confronto, tá? Muito utilizado, como eu falei, lá na Guerra do Golfo, ou seja, quando eu precisava mostrar movimentação e coisas que estavam acontecendo em terra, mas como eu não tinha imagem, né, ou até para dar uma visão também mais de conjunto, eu uso um mapa e coloco, né, as legendas, enfim, eu consigo, né, que a pessoa olhando ela entenda a dinâmica daquele confronto, daquele conflito, utilizando basicamente um mapa de base, de fundo e a infografia acrescentando textos, ícones, etc. Tá? Então, e números, né? Você tem um número de mortes, feridos e tal, né? Então é uma solução também interessante, tá? Aqui outro processo, né? No caso falando da parte de compactação de resíduos, de lixo, né? Mostrando como é feito, tá? Aqui um outro diagrama arquitetônico, tá? Onde esse é bem comum, às vezes determinadas figuras aí da política, os famosos vão presos, né? Então a imprensa não tem acesso à área onde eles estão, e ela quer descrever isso, né? Então a partir de informações ou de uma planta eles conseguem fazer um desenho, né? E mostrar a situação dos presos, por exemplo, aqui, né, que estavam na Polícia Federal, e o tipo de estrutura onde eles ficam, né, com desenhos, né, com plantas, tá, justamente causado pela impossibilidade, né, no caso de ir lá tirar uma foto, coisa desse tipo, tá. Aqui já a infografia, mostrando a infografia ganhando espaço, né, no jornalismo impresso, na capa, né, parte de dentro, tá. Aqui na época eleitoral, muita infografia é utilizada, né, porque você tem uma geração de dados grande, e toda vez que você tem um volume de dados maior, a infografia se apresenta como uma solução mais interessante. É importante destacar isso, né? Ou seja, toda vez que eu tenho um volume de dados grande que eu preciso comunicar esses dados, a visualização, né, as formas visuais, né, crescem em importância para que eu possa resolver isso de um jeito melhor, tá? Lembrando também que aqui eu estou falando do impresso, tá? Mas quando a gente vai para o ambiente web, né, quando eu ofereço a infografia que permite interação e tal, eu também ajudo na métrica do tempo que a pessoa fica lá no site e tal, a gente vai ver isso já já.
Aqui outro exemplo, no caso do desaparecimento de um avião, né, uma infografia bastante complexa, né, com uma espécie de cronologia de tempo, com mapa, com uma outra área separada, uma espécie de box, né? Então, vendo como a infografia, né, aqui no caso a matéria está toda dentro da infografia, uma reportagem visual que mostra, né, toda a dinâmica de uma tragédia aérea com muitos detalhes. Aí a gente tem infografia interativa, né? Aqui um exemplo, né, lá da Guerra do Golfo, tá? E aí, assim, essa interatividade, na realidade, a infografia, ela em paralelo, ela se aproveita ou também se utiliza daquelas características que a gente já estudou do jornalismo na web, né, do jornalismo digital, né? Aqui ele traz o Palácio, né? Outras tem a Luciana Mielnik também. Então essas características elas são aceitas por vários autores e no caso da infografia ela também se apropria dessas características e tenta, né, no ambiente digital assimilar essas características e potencializá-las, né, na construção da infografia no ambiente digital. Aqui a gente tem isso aqui são exemplos todos bem antigos, tá, gente? Aqui da questão do 11 de setembro, tá? Aqui, ó, esse material foi feito como um vídeo. Então aqui traz toda a dinâmica, né, dos voos, tá? Aqui, quer dizer, pro acesso do usuário, ele estava sendo levado para o YouTube, né? Agora, isso aqui foi feito, né? Não sei se como foi feito, né? Na época se usava muito Flash, às vezes até PowerPoint dá para fazer algumas coisas. Então aí você tem toda a dinâmica dos atentados, né? Os aviões saindo de determinados lugares, né? Uma cronologia aqui relacionada a tempo, tá? Então, né, tem um BG e tal, enfim, a primeira torre, tá? Então, assim, você tem muitas, né? Na verdade, é um material, né? É uma infografia que permite, pelo menos, uma interação básica e que com certeza vai atrair, né, as pessoas, né, para isso. Aqui uma outra infografia mostrando, essa aqui não está mais disponível, é antiga, né? O link está quebrado, mas mostrando o esconderijo do Bin Laden. Aqui um material sobre os 50 anos de Brasília, também já antigo, acho que esse ainda está disponível aqui. Vamos ver se ele está, deixa eu ver só se eu acho ele aqui, ó. Brasília, ele não, esse aqui nunca carregou, esse aqui tá com, acho que o link já está meio quebrado aqui, né? Ou é muito pesado ou não está funcionando mais. É bom destacar que o Estadão tem uma equipe, né, que faz um material muito interessante na área de infografia, tá? Mas vamos para frente, né? Aqui é um exemplo. Aqui do acidente lá de Fukushima, é isso? No acidente nuclear, né? Com isso, um material de um jornal Elo Universal, um jornal não japonês, né? Ele cria esse material aqui, ó. Esse material a gente pode explorar ele melhor aqui no site, ó. Esse aqui é praticamente um site, tá? Assim, ó, ele tem várias, né? Ó, ele tem essa área aqui, né? Ele tem cada item desse aqui pode ser explorado, ó, outros com vídeo, né? Aqui uma cronologia, tá? Com uma timeline, é um elemento que a gente vai ver em outro vídeo, tá? Que eu posso comandar aqui também. Enfim, é como se fosse um grande site, tá? Onde a pessoa vai poder explorar de diversas formas, com muita informação, né? Organizada em abas, tá? Por exemplo, aqui mostrando o reator, né? Enfim, é um conjunto imenso de informações condensadas numa mega infografia, tá? Que oferece aí muitas possibilidades, né, de interação, multimídia, né, hipertextualidade, personalização. Você olha o que você quer, o que te interessa mais. Então, a incorporação das características do jornalismo digital nesse exemplo. Aqui talvez um dos exemplos mais legais que eu acho, né, que é esse do Tapuiossauro, também do pessoal do Estadão, né. Aqui mostra os fósseis, né, encontrados aqui no Brasil, tá? Então aqui também tem o abas, tá? O Tapuiossauro, talvez esse que gerou a matéria. Observe que eu passo aqui, ele mostra os ossos, né? Mostra, né, aqui ao lado, né,
a correspondência entre o fóssil que foi achado, né? Aí tem uma outra aqui, Dinossauros do Brasil, onde eu vou, né, com o mouse, eu vou conhecendo várias espécies aí que foram encontradas e onde foram encontradas, né? Pode ver que está associado aqui a um mapinha do Brasil, né? Muito interessante, né? E aí mais a história aqui, né? Uma sequência aqui de slides, né? Mostrando, enfim, e aí mais esse passo a passo para fazer a descoberta e tal. Então, assim, é um material online já, pensado para online, né? E que se utiliza dessas características. Aqui eu tenho muita interatividade, né? Tenho muita multimedialidade, tenho a hipertextualidade organizando, né, os conjuntos de informação. Então, e tenho personalização, interesse e, como eu falei, métricas, né? Quer dizer, enquanto eu estou aqui, enquanto o usuário está aqui olhando e tal, a métrica do tempo que ele passa no site aumenta. Justamente porque eu estou oferecendo a ele essa interatividade, esses elementos, né, ilustrativos, enriquecidos com multimedialidade. Então, essa lógica, né, da forma, da produção que se orienta, que encontra a necessidade, né, mais ligada à economia, modelo de negócio do jornalismo digital hoje, onde essas métricas de tempo, de permanência são importantes, tá? Então, esse é um exemplo bem legal, né, que a infografia nos dá. Tá? Aí tem vários outros, né? Aí você vai ter já a infografia em base de dados, né? Com exemplos, né? Esse aqui, não sei se ele ainda está funcionando, mas é um exemplo em tese de uma infografia que não vamos dizer assim, não é estática, né? Ou seja, ela se alimenta à medida que os dados vão mudando, tá? Então aqui eu não sei se vai, né, se vai carregar e tal, mas de qualquer forma a ideia aqui é que eu tenha uma disposição para esses gráficos que vai mudando à medida que a base de dados, né, que alimenta o gráfico, né, se altera. Então são os gráficos já baseados em conteúdos dinâmicos, né? O que é o conteúdo dinâmico? Vamos dizer, um gráfico que se alimenta com a cotação diária do dólar. Então é um gráfico que todo dia ele vai estar com uma posição diferente, né, e automaticamente ele vai ler essa base e vai gerar a visualização, né, de acordo, tá certo? Então, assim, com esse vídeo eu queria na realidade mostrar a riqueza, né, das possibilidades da infografia, tá? Até com exemplos antigos. Hoje a gente tem exemplos, né? Se você procurar, você tem premiação de infografia no jornalismo. É só você botar infografia, ou se quiser aumentar o leque, bota infographics, né, que é o termo em inglês, e aí você vai ver muita coisa interessante, né, muita coisa baseada em dados, né, mas destacando, né, a possibilidade da infografia de traduzir esses dados, de apresentar esses dados de um jeito mais efetivo, de um jeito mais imediato, de um jeito mais interativo, interessante, que vai ajudar nas métricas, né, e é essa, vamos dizer assim, a linha que eu tenho que seguir quando for criar uma infografia. Eu não crio infografia porque é bonitinho, não, eu crio infografia para complementar, ajudar a contar uma história de um jeito mais simples, normalmente uma história que tem números, né, que seria muito complexa se eu colocasse esses números de um jeito tradicional. Então eu uso a infografia para aproximar o meu leitor, o meu usuário, né, a pessoa que está consumindo o meu conteúdo, daquele material de um jeito mais simples, mais imediato, mais intuitivo e privilegiando a interatividade, né, e a curiosidade dele em conhecer aquele material, né? Então é importante a gente guardar essas linhas básicas, tá? E no próximo vídeo a gente vai ver algumas plataformas para construção de infografia.